compramos uma casa no Canadá em uma cidade não tão grande assim. Então hoje eu vou te mostrar como e por que a gente fez isso. Além de te dar um tour pela nossa casa, a gente também vai responder várias perguntas que vocês têm sobre o tema. Bem-vindo na nossa casa! E se prepara para Inception, porque além de te mostrar a nossa casa, a gente vai te mostrar um desenho da nossa casa. E esse desenho lindo foi feito pelo meu primo Rafael Montalberto. Ele é um artista lá de Recife. Vou deixar as redes sociais dele aqui para você seguir lá, porque ele pode fazer o desenho do que você quiser. Ele é um artista nato, tá? Até o presidente da república tem uma arte dele, só jogando no ar. Johnny, por favor, mostra pra gente o seu escritório. Aqui é minha escritório com plantas bonitas e sapatos também. Escritório sem sapatos é não correto. Preciso sapatos. Não, escritório. Uma das minhas coisas favoritas daqui é que a gente é rodeado por verde. Onde a gente olha pra fora da janela tem árvore, planta, flor. É muito lindo. Esse armário foi uma das únicas coisas que vieram com a casa quando a gente comprou. A gente também tem quadros da Torre Eiffel, porque a gente ainda precisa colocar as fotos que a gente quer. E, é claro, a área de trabalho do meu amor. E é claro que, como isso é uma casa do Canadá, não pode faltar um lugar pra gente pendurar os casacos no inverno, né? E agora, vamos pra sala. É o lugar que a gente mais passa o tempo, então é claro que a gente tinha que deixar super aconchegante. Como vocês podem ver, o espaço, ele é grande, só que a gente queria ter um espaço amplo, aberto, para que a gente conseguisse fazer o quê? Exercício físico, gente. Claro, a gente não quer pagar por academia, porque a gente tá sempre viajando, então pagar todo mês por uma academia que a gente não vai usar todos os meses do ano, não faz muito sentido. E aí a gente tem a nossa mesa de jantar, com 4 cadeiras, e também a nossa área de TV, que é a minha parte favorita. Eu amo demais essa parte. E a gente colocou pertinho da janela porque, gente, vamos combinar. Olha essa vista, né? Impecável. Eu adoro sentar aqui pra ver TV e quando eu olho pro lado tem essa vista aqui perfeita, com uma árvore de maple, que é a árvore mais característica do Canadá, né? A bandeira do Canadá tem a folhinha de maple. E tá aqui a nossa sala que eu montei no The Sims. Foi assim que eu soube como eu queria mobiliar essa parte da casa. Eu vou mostrar a foto pra vocês. E agora a gente vai mostrar pra vocês a nossa cozinha, que é outra parte da casa que eu gosto demais, porque eu amo cozinhar. E Johnny já foi pegar uma coisa. O que foi isso, Johnny? Sopa. Sopa mesmo. Lavar. Malas. Sabão. Sabão para lavar mãos. Isso é muito engraçado, meu Deus. Mas vamos lá. Do começo, a gente tem aqui a nossa bancada, que geralmente a gente usa pra cozinhar mesmo, porque todas as nossas outras bancadas estão super ocupadas, mas tudo bem. A gente usa aqui pra preparar os alimentos. Tem a minha linda vela da minha amiga. Tem uma marca de velas própria, ela que faz isso aqui tudinho, tá? Tá inclusive bem usada a vela, que é a Nivela. Vou deixar pra vocês também na descrição. E a nossa geladeira. E eu vou fazer um tour rapidinho aqui dos nossos imãs, todas as cidades que a gente passou na nossa jornada nômade. E eu quero saber se você vê a sua cidade aqui, me conta, tá? Eu quero muito saber. Sei que deve ter muita gente de São Paulo, mas ó, tem Curitiba, tem, nossa, tantas, Floripa. Eu perco a conta, gente, é muita cidade. A gente ama viajar, né? Somos nômades, então, claro que a gente tem que amar viajar. E agora vamos lá pro tour de fato da nossa cozinha. Temos tudo o que a gente precisa pra uma vida muito, muito boa. E é claro que uma vida boa inclui o quê? Café, né? E a gente tem isso aqui, ó.
uma máquina de lavar louças. Geralmente é super comum as casas no Canadá terem máquina de lavar louça, mas essa casa é muito antiga, então não tinha. E também não tem espaço, como vocês podem ver, pra gente colocar aqui embaixo, sabe? Então a gente comprou uma pequenininha mesmo. Lavar louça pra mim é essencial porque eu sou extremamente alérgica, como eu já contei algumas vezes pra vocês, eu tenho um problema de pele e detergente acaba com a minha pele. Então isso aqui é muito, muito útil. E aí temos a nossa janela novamente com uma vista incrível. E aqui temos o resto da cozinha, que é bem boring, né? Bem entediante mesmo, que é só o fogão, que inclusive uma das grandes diferenças dos fogões daqui pro Brasil é que não é a gás, ó, vocês estão vendo? É fogão elétrico mesmo. E funciona super bem, já tô super acostumada. A gente tem a nossa secadora, extremamente necessária aqui no Canadá, e a lava-roupa também. Essas coisas aqui já vieram com a casa, tá? Inclusive, a geladeira também veio com a casa. Isso aqui é uma câmera, tá? Pra caso vocês perguntem, isso é uma câmera que fica lá pra fora. E ali, eu não vou mostrar pra vocês, porque realmente não tem nada, mas isso aqui é o que a gente chama de shed. É um lugar que é um depósito mesmo. A gente coloca coisa de construção, a gente coloca também, às vezes, nossa bicicleta. E em seguida temos essa porta aqui que leva a gente para nossa área de armazenamento, que vai estar uma bagunça, porque a gente colocou tudo aqui para que a gente conseguisse organizar a casa para a fotografia, porque a casa está toda arrumada assim, gente, porque a gente contratou um fotógrafo para vir aqui, para que ele tirasse fotos da nossa casa, já que a gente vai colocar esse apartamento aqui, porque eu vou já explicar porque eu chamo de apartamento, para alugar por temporada, já que a gente vai passar vários meses fora do Canadá. Então a gente pensou, por que não ajudar com os custos da viagem, a gente colocar o nosso apartamento, a nossa casinha pra alugar. Eu já vou explicar tudo isso pra vocês, mas vamos seguir com o tour e eu vou mostrar o meu banheiro pra vocês. Bom, temos uma banheira aqui, que é também um chuveiro, claramente. Isso é super comum também no Canadá. Ah, e essas coisas aqui, gente, já veio com a casa. Pensei em tirar, mas como a gente vai alugar por temporada, eu fiquei, vou deixar, né? Aparentemente é um shampoo e condicionador. Vou deixar. E aqui está. Mas temos aqui a nossa banheira. E além disso, tudo que um banheiro normal tem. Pia, privada, espelho, que abre pra gente colocar nossas coisas. Espaço também, isso aqui, a gente que botou, porque, como vocês podem ver, quase não tem espaço, né, de bancada. E isso, o nosso banheiro é bem pequenininho mesmo, tá? E voltamos para a sala, porque agora eu vou mostrar as partes finais da nossa casinha. Aqui, como vocês podem ver, temos 3 portas. Essa porta aqui no meio, eu não vou nem mostrar pra vocês, porque não tem absolutamente nada ali. Ela dá pra área onde fica a escada, que leva para o apartamento de cima. Essa casa aqui tem outro apartamento, que é nosso também, mas a gente aluga para outras pessoas. Essa área aqui é como se fosse o armário que o Harry Potter mora, sabe? Que fica embaixo da escada, então não tem quase nenhum espaço. E aqui está onde a mágica acontece. Esse é meu estúdio de gravação e edição de vídeo, basicamente onde eu trabalho. Então temos aqui as luzes que eu uso, uma plantinha pra dar uma enfeitada. E aqui temos a minha mesa, que é uma mesa que sobe e desce, tá? Então aqui, ó, eu ajusto a altura da mesa e eu posso trabalhar em pé se eu quiser, mas vamos seguir para a área final, gente. O nosso quartinho é um lugar pequeno, tá? Não tem muito espaço, mas eu acho muito aconchegante. A gente tem essa cama aqui que acende, inclusive a gente comprou na Amazon e é super confortável, eu gosto muito. E pra finalizar aqui, né, temos a área de colocar roupa suja, que eu gosto de separar por cor. A nossa janela, eu vou mostrar também pra vocês a parte de fora, tá? Mas isso aqui é o nosso backyard, ou seja, a área de trás da casa. A parte de cima aqui que vocês estão vendo, esse deck que está horrível, a gente vai trocar daqui a alguns meses, mas essa parte de cima é do apartamento que a gente aluga, tá? Eu já vou explicar tudo pra vocês, como eu disse, mas aqui temos o meu espelho. Esse espelho, gente, foi o melhor achado que eu encontrei na minha vida. Isso aqui salva a minha vida, porque como vocês podem ver, não tem espaço nesse quarto, certo? Onde é que eu vou colocar minhas coisas? Pois então, é aqui que eu vou colocar, gente, porque, olha a mágica, olha a mágica. Eu consigo colocar tudo. Meu anel, meus brincos de esmalte. Isso aqui é vida. Minha vida mudou depois que eu comprei isso aqui. Eu vou colocar o link pra vocês, quem quiser comprar também. Eu vou procurar se tem no Brasil, mas senão eu vou colocar o link do Canadá mesmo. Caso tenha alguém que mora no Canadá e queira comprar. Isso aqui é vida. Tem até um espaço aqui, ó. Pra você colocar a roupa, eu boto as roupas que eu usei uma vez e não tá muito suja, eu coloco aqui pra usar de novo. E minhas tralhas. Várias tralhas, como você pode ver, né? E essas portas aqui, caso vocês estejam se perguntando, são nossos armários. Eu tenho o meu, é tipo um closet. O Johnny tem o dele. Então, ó, vou mostrar bem rapidinho pra vocês, porque está uma bagunça também. Super pequenininho, mas como eu não tenho muita coisa, cabe tudo.
E eu vou mostrar pra vocês também a parte de trás da nossa casa, passando aqui a nossa linda árvore de maple. Sim, ela é linda, eu sei. Mas vamos lá, vou mostrar pra vocês a parte de trás. Temos, inclusive, lindas flores aqui. Essa parte aqui que vocês estão vendo, ó, tá caindo aos pedaços. A gente vai trocar também daqui a um tempo. Precisa refazer quando a gente voltar ano que vem. Aqui tem a shed, né, que eu mostrei pra vocês lá de dentro. Esse é o nosso quintal. Tem um bom espaço, a gente quer, inclusive, colocar mesa, colocar churrasqueira. É lindo porque a gente é rodeado por natureza, gente. Olha que privilégio. E ali, ó, em cima é a área da família que a gente aluga. A gente reformou recentemente essa escada, ela é totalmente nova, tá? Construída do zero. Mas olha só, gente, que privilégio. Eu sou muito apaixonada por esse local. Cidade pequenininha. O único problema dessa cidade é que não tem Uber, tá? E a gente não tem carro. Como vocês podem ver, esse aqui é uma garagem, não tem carro. Porque como a gente viaja muito, não tem sentido a gente comprar um carro agora. Mas, pelo menos, tem um aplicativo parecido com o Uber, que se chama YouRide, é o que a gente usa. Mas é isso, gente. Essa é a nossa casinha linda e especial. Para finalizar esse vídeo, a gente vai responder algumas perguntas que vocês fizeram no meu Instagram, inclusive me segue no Instagram, vou colocar aqui porque eu vivo interagindo lá e perguntando o que é que vocês querem ver aqui no nosso canal. A primeira coisa que perguntaram pra gente foi: por que vocês escolheram se mudar para essa província e essa cidade especificamente? Até porque, caso você não saiba, Johnny é de Toronto, né, Johnny? Sim. Foi onde a gente se conheceu, inclusive, e aí a gente decidiu comprar uma casa aqui. Por quê? Responde essa pergunta, Johnny. Pode ser em inglês, eu boto a legenda. So, there isn't just one reason that we decided to move here. First of all, we know that Fernanda's sister lives also in New Brunswick. So for that reason, it's good for us so she can be closer to her sister, right? And she is moving here from Brazil. So it's a little bit of a bigger move compared to me. And also, one of the big reasons is because of the housing prices. And that's why we decided to move to St. John instead of Fredericton, where her sister lives. It's about 1 hour away. But here in St. John, there is, first of all, cheaper housing, but also if you want to buy a multifamily house, like a duplex or triplex, a house that has multiple apartments, which is our case. In St. John, there's a lot of options on the market. There's a lot of people selling these types of houses here. It's probably one of the best places in Canada to buy this type of housing because there's a lot of options on the market, and the pricing is good. So for, the same price, to probably buy like a single family home in Fredericton, you can buy here a duplex. Maybe, depending, you can find a single family home for cheaper, etc. But here they have really good prices for duplex, a lot of options on the market. So it felt like the right choice for us. Also, we are next to the ocean, which is very nice to live next to the ocean. I never lived next to the ocean in my life growing up in Toronto. We have the lake there, but a little bit different. It's a good experience, and so far we're liking it. Yeah, aqui é muito bom. É uma cidade menor do que Toronto, muito menor. Então, a qualidade de vida é muito boa, porque é uma cidade calma, sabe? Não tem muita coisa acontecendo, você consegue viver com calma. É o que muita gente fala de slow life, uma vida devagar. E a gente tem gostado muito. E outra coisa que perguntaram pra gente foi: quanto que essa casa custou? Porque, como o Johnny falou pra vocês, essa casa é uma multifamily. Isso quer dizer que, além da nossa casa, que é onde a gente mora, no nosso piso aqui, como eu falei antes no vídeo, em cima tem outra família. É como se fosse um apartamento, então 2 apartamentos. E a gente aluga esse apartamento. Então, Johnny, quanto foi que você pagou nessa casa? E deixando claro, antes de ele falar o valor, é financiado, tá? A gente não pagou de primeira assim não, tá? É financiado em muitos anos. Conta pra gente, Johnny, quanto foi? So, the house cost us $300,000 Canadian. We purchased it with a 5% down payment, which means that we had to pay 5% of the house cost up front, which is $15,000. So, a lot more reasonable than to get a house for $300,000, and a lot cheaper than you would find in major cities like Toronto, Vancouver, etc. Essa casa em Toronto com certeza seria mais de $1 million. How much do you think this house would cost in Toronto? Like $1 million or more? More than $1 million because it's a duplex, right? So I don't know exactly because I didn't look too much in the market, but basically here where we live, the apartment that we rent that's above us
It's actually considered the nicer apartment, but they are both pretty nice. We like this one on the bottom floor for ourselves. And that one, the rent pays pretty much completely the cost of our mortgage, even considering that we hired a property manager to help us to find the tenants and, to kind of oversee the place. Because when we are traveling, like right now, we're going to go to Europe for 3 months. If something happens in the house, somebody has to be here to support the tenants. So we do have the property manager, but even with the property manager cost, the rent that they pay, it covers the cost of the mortgage. There's a lot of other costs that I didn't 100% consider because it was my first time purchasing the house. Like, for example, the insurance cost, maintenance cost, maybe we have to, fix something here or there. There's also the cost to shovel the snow in the winter and during the summer to cut the grass, which if we are gone for 3 months, we cannot cut the grass ourselves, right? So for some people, that's going to be a cost that they don't need to pay because they're going to do that work themselves. In our case, we have to pay for that cost because we're traveling. So the costs do add up. It's not like we are living here for free. Like if you do the calculation and you look at all the numbers like I did, you might think that you're going to be able to live for free, but no, there's a lot of other costs associated with it. But it's way cheaper than if we were renting a place. We pay way less living here, owning the place, instead of paying rent for someone else, right? Yeah, and for me, it gives me a big sense of comfort because I know that in 25 years, we're going to own this house. It's going to be our house completely paid for. And we are not going to have to pay any more anything because the rent cost in 25 years, it's most likely going to go up. Rent cost always goes up, right? At least at the price of inflation, right? So that rent is going to cover all of the costs once we no longer have to pay the mortgage anymore and the house is fully paid off. So definitely, I think it's a really good option. But one thing that everybody should consider when they're trying to decide if they should do the same thing as us is also the job market and if they're going to be able to find the right kind of work. We're very lucky because we can work online. So we don't need to be working in a particular place. For some people, it makes sense to live in a city like Toronto where it's a lot more expensive because they have a job that requires them to be there. Yeah, and it has more job opportunities for sure in Toronto than in here. Yeah, so let's say, for example, like you are a dentist or something like that. Maybe you're going to make a lot more money in Toronto being a dentist than you are here. And that can maybe even offset, the difference in cost when you're purchasing a house. But for our case, because we work online, we are not getting that benefit of living in Toronto and, getting paid like somebody that's living in Toronto. Our pay is disassociated with our location. So in our situation, it makes a lot of sense to live in a place that has a lower cost of living. But you have to consider for yourself if it's going to be the same as our situation or if maybe it's going to be worth it for you to have more opportunities to make more money living in a bigger city, because it's not always so cut and dry. Like, oh, just because the cost of living is lower, I'm going to be able to save more money. Not necessarily. It really depends on your situation. E a gente escolheu, comprar uma casa que tenha mais do que uma unidade, justamente porque a gente é nômade e a gente quer continuar com esse estilo de vida. Eu quero ir pro Brasil várias vezes, a gente quer conhecer outros países, como a gente vai passar 3 meses na Europa. Então, faz sentido a gente ter uma casa que os custos, grande parte deles, são cobertos pelo aluguel da família. E a gente vai ainda colocar essa área que a gente mora, para alugar por temporada no Airbnb ou aplicativos similares, para que a gente consiga ter mais liberdade financeira para continuar com as nossas viagens e morar aqui quando a gente quiser. Então, não é que a gente vai viver sempre viajando ou vai viver sempre aqui. A gente quer ter a flexibilidade de fazer os dois. Por isso que o nome do canal, inclusive, é Raízes Nômades, porque aqui é onde a gente cria as nossas raízes, mas a gente não deixa de ser nômade e explorar esse mundão. So if you also want to do something like this, it might seem overwhelming. And there's a lot of things for you to figure out. Before we bought this house, I was talking about buying a house for 5 years. Since when we first met, I was already saying, I really want to buy a house. I'm going to research what I need to do. I talked to mortgage brokers. I tried to understand, what do I need to have in order to be able to get a mortgage? Because that's kind of the first step. First, you need the money to be able to buy the place.
And even a few years ago, I could save up enough for the down payment. But because I'm self-employed, the way that they calculate the amount of mortgage that you can get is different versus somebody that is working for a company. So what I recommend as the first step is to try to reach out to a mortgage broker, try to understand how big of a mortgage are you able to get with your current income. And if you cannot get a mortgage today like you want to, then work with the mortgage broker and see what do you need to do in order to be able to get that mortgage. Do you need to make more money? Do you need to, in my case, I needed to have 2 years of taxes that were paid for, that I was self-employed in the same place, and that I was making enough money to justify me to be able to get that size of a mortgage. So you need to do the research, and maybe it's going to take you a few years. Like it took me a few years to kind of get everything in order and to have the opportunity and be in the right place at the right time to be able to purchase a house like this. But it's also that time is also the best time for you to research everything, to try to understand all of the costs associated with it. I watched a lot of videos on YouTube like this one talking about what to expect. And also I even read a book about multifamily housing and, what should you look out for? What kind of area should you buy in? All of these things are going to be very important when you're purchasing a house. So that you're not going to get yourself into a position where you're going to be regretting it. And it is a big financial decision. So you have to really think through all of the possible things that can happen and make sure that you're fully secure and comfortable with the purchase when you make it, so you don't end up regretting it. And hire people you trust, like a good realtor that you can rely on, a good mortgage broker, so you can ask all the questions you need para que você fique totalmente preparado e tome a decisão de forma assertiva. Isso aqui, gente, a nossa casa foram anos, como o Johnny falou, anos de sonho, anos de planejamento para que a gente conseguisse estar sentado aqui nesse sofá falando com vocês sobre isso. Então, não apressa, tá? Se você tem interesse de comprar uma casa no Canadá ou em qualquer outro lugar que você queira entrar nesse mercado, né, imobiliário, estuda muito, que é muito importante, tá? Então é isso, gente. Essas foram as dúvidas que me fizeram no Instagram, mas é claro que os comentários aqui desse vídeo estão abertos para você perguntar o que você quiser. Então pergunta aqui pra gente, a gente vai responder. Fica de olho no nosso canal, porque a gente tá aqui por só mais algumas semanas, tá? A gente tá partindo pra nossa Eurotrip, minha primeira vez na Europa. Vocês vão acompanhar tudo, a gente vai mostrar todas as cidades que a gente vai passar pra vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!